Muito boa noite a todos. Agora são 5 minutos para as 9 da noite no horário de Brasília. Nós falamos ao vivo do Espaço Gourmet do SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio, rede de comunicação rural que abriga as emissoras Canal do Boi e Agrocanal. A partir de agora, teremos o lançamento oficial da parceria comercial entre as emissoras do SBA com a Bonanza Agro. Parceria que foi muito anunciada em toda a nossa programação e hoje, oficialmente, está sendo selada com a transmissão ao vivo para todo o Brasil pelo Agrocanal, emissora do SBA. Esse evento, como disse, consolida a parceria entre as duas partes, com a Bonanza Agro e Canal do Boi. Bonanza Agro, empresa que atua nos segmentos de nutrição animal, no comércio de máquinas e equipamentos agrícolas, além de atuar também na assessoria e na assistência técnica rural. O encontro que nós estamos presenciando aqui, ao vivo, para os nossos convidados, toda a equipe do SBA, equipe também da Bonanza Agro, e você de todo o Brasil pelo Agrocanal, traz o selo dessa parceria comercial. Os resultados do uso de produtos e da tecnologia da Bonanza Agro poderão ser comprovados na Fazenda Pecuária BR, de propriedade do Canal do Boi, emissora do SBA, que é considerada uma vitrine de tecnologia. Durante este evento, aqui, direto do Espaço Gourmet em Campo Grande, também será apresentada uma nova linha de tratores produzidos pela Mahindra, indústria que a Bonanza Agro representa como concessionária. Teremos também, como destaque especial, uma palestra sobre o uso do fósforo na composição da nutrição animal. Nosso convidado especial é o zootecnista e doutor em nutrição de ruminantes, Rogério Costa, com o tema Uso do fósforo na nutrição animal. Para falar sobre o que é a Bonanza Agro, nós vamos chamar o Vander Cavarzan, que é o CEO da empresa, que vai inicialmente passar para vocês as informações da empresa. Muito bem-vindo, fique à vontade. Boa noite a todos. Queria agradecer a presença e o carinho de cada um que atendeu ao convite do seu Cláudio e da própria Bonanza. A Bonanza vem com muito orgulho fazer um lançamento oficial aqui dentro do Canal do Boi, aqui dentro de Campo Grande, que é uma das capitais, se não for a capital da pecuária do Brasil. E queria dizer para vocês o seguinte, para a gente elaborar um projeto desse, a Bonanza procurou alguém de qualidade para poder fazer o produto, onde tivemos a honra de conhecer o Dr. Rogério, que é um homem que assina esse produto, com qualidade e competência, que isso é o principal. E logo após a gente tinha que encontrar alguém com a mesma credibilidade para a gente poder fazer o lançamento desse produto e apresentar esse produto ao Brasil afora. Nada maior de incredibilidade que o Canal do Boi. Há mais de 3 décadas no mercado, com credibilidade, levando seu nome com exatidão, e empresas que a Bonanza gosta de fazer parceria são com empresas que têm essa credibilidade. Então, unimos um doutor em nutrição competente para elaborar o produto e unimos a um canal de credibilidade que possa levar o nome da Bonanza Agro e o seu produto à fazenda do seu proprietário rural, onde vai tratar dos seus animais. A nossa proposta, eu digo que é meio que o avesso de tudo quanto é proposta que vocês possam estar ouvindo. Nós temos um produto de qualidade garantida e nós temos a intenção de futuramente baixar os custos do produtor rural. A nossa intenção é ter uma nutrição de qualidade que possa baixar o custo monetário
para no final desse berbanho, na sua venda, a conta realmente fechar. Então a Bonanza vem com essa proposta de qualidade, baixar custos e vender para o Brasil todo, por isso essa união ao Canal do Boi. Muito obrigado. Vander Cavarzan, CEO da Bonanza Agro, que vai estar com a gente aqui. E eu vou chamar para falar em nome do SBA, o nosso diretor Éder Campos, por gentileza. Éder, fique à vontade. Boa parceria nossa, hein? Obrigado, obrigado. Boa noite a todos, prazer imenso recebê-los aqui em nossa casa, né, no Canal do Boi. Parcerias é a nossa base aqui no Canal do Boi, né? É o que nós desenvolvemos, é o que nós buscamos, de modo que essas parcerias elas cheguem até os produtores rurais do Brasil. E talvez a grande mudança que nós tivemos nos últimos anos aqui no SBA, no Canal do Boi, foi um projeto que nasceu através de parcerias, como é o projeto Pecuária BR. E a Bonanza Agro chega justamente para também incorporar, né, para trazer para a gente toda a tecnologia, né, todo o conhecimento, toda a evolução de uma nutrição que vai também mostrar para todo o Brasil, através do projeto Pecuária BR, o quanto é importante naquele tripé, né, que nós temos na produção agropecuária, né, saúde, genética e nutrição, o quanto é importante essas parcerias. O Canal do Boi tem baseado justamente em encontrar empresas, né, no porte da Bonanza Agro e, consequentemente, de outras empresas como a Mahindra também, que entra dentro dessa parceria, de modo que vai apresentar para todo o Brasil tecnologias. E o país, nós todos sabemos disso, os senhores que são produtores, o que é o Brasil hoje, a evolução que o país tem tido no agronegócio, o quanto o mundo vai depender cada vez mais do nosso país quando nós falamos em produção de alimentos. Para nós é um grande prazer, é uma grande satisfação essa parceria, viu, Vander? Eu que agradeço novamente a confiança, e nós mesmos sabemos o tanto que vai evoluir o mercado da carne. Se a China resolver comprar metade do que ela imagina comprar, eu acho que nós não temos carne suficiente para produzir. Então, um mercado promissor, onde a gente tem que incentivar o produtor rural a se especializar e, principalmente, modernizar a sua forma de criação. Bom, e mais do que quantidade, qualidade também é fundamental e nós estamos todos imbuídos em produzir carne de qualidade. Então, em nome do Canal do Boi, do SBA, o Sistema Brasileiro do Agronegócio, Agrocanal, em nome de toda a nossa diretoria aqui do canal, nós agradecemos a presença de todos e nos sentimos muito honrados com essa parceria. Zaidan. Muito obrigado, Éder, que vai continuar também conosco. E aqui no Centro de TV do SBA em Campo Grande, nós temos, para demonstração de todos os presentes e também para você de casa, um dos produtos da empresa Tratores Mahindra, que você já pode ver aí na sua tela. Falando um pouquinho dessa empresa, que começou em 1945 como uma empresa de aço em Mumbai, na Índia. Depois, 2 anos após o seu lançamento, entraram no mercado automotivo com a venda de um ícone mundial, o Jeep Willys, tão conhecido em todo o planeta. No decorrer do tempo, a Mahindra passou a atuar em diferentes setores da indústria. Vou citar alguns aqui: aeroespacial, agronegócio, automotivo, componentes, equipamentos de construção, serviços de consultoria, defesa, energia e tantos outros. Hoje, a Mahindra é considerada a número 1 do mundo em vendas de tratores. E só nas fábricas da Índia, a Mahindra vende 250 mil unidades de tratores ao ano. A empresa chegou ao Brasil em 2012 e ainda na linha do tempo, em 2013, vendeu 3 milhões de tratores em todo o mundo. As máquinas são conhecidas pela força, pela robustez, resistência e durabilidade, apresentando alto desempenho sem gastar muito combustível. Mas nada melhor do que, para falar dessa empresa, nós chamamos aqui o Márcio Yamamoto, que é coordenador comercial no Brasil
da Mahindra. Por gentileza, seja bem-vindo, fique à vontade para fazer uma apresentação melhor da sua empresa. Boa noite, Zaidan, obrigado pela oportunidade. Cumprimento também o Éder. E Éder, de você eu compartilho também a oportunidade de cumprimentar a diretoria do Canal do Boi, Agrocanal, o nosso CEO da Bonanza. A Mahindra é muito grata por ter uma concessionária como a Bonanza. Deixar também bem claro que é uma oportunidade muito única de se dizer que sacramentamos mais um ponto de venda no Brasil. Esse ponto de venda vai ser em Campo Grande nos próximos meses e esse ponto de venda será da Bonanza Tratores de Junquerópolis, São Paulo. Tá? Então, os produtores, os pecuaristas do estado do Mato Grosso serão assistidos também pela Bonanza em sua excelência, não só na parte de ração e também de suplementação alimentar animal, como também na parte de tratores e implementos agrícolas. Para nós da Mahindra, poder participar de um projeto como esse, só nos leva a acreditar ainda mais no mercado brasileiro. Nós queremos ser, para o Brasil, para a região de Campo Grande, o que a Bonanza é para o mundo, e o Canal do Boi está nos proporcionando nesse sentido. São de iniciativas e parcerias como essa, Éder, que nós precisamos. Tá? O mercado brasileiro é carente de empreendedores como o Vander, como o seu próprio Cláudio Godoy, e todas as pessoas que hoje aqui acreditam em trabalhos dessa magnitude. Então, queria mais uma vez agradecer a oportunidade de participar de um evento tão singular quanto esse, e que, num futuro bem breve, nós vamos estar colhendo com bastante sucesso e muita prosperidade. Aproveitem a noite, e a Mahindra do Brasil está à disposição para poder atender o pecuarista brasileiro. Muito obrigado aos três, por gentileza, ocupem seus lugares. Eu vou chamar agora aqui à frente a equipe da Bonanza Agro, uma parte dela, apenas uma pequena parte, porque muita gente está no trabalho e não pôde comparecer hoje para esse lançamento oficial da parceria com as emissoras do SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio, o Canal do Boi e também o Agrocanal. Rapidamente, por gentileza, gostaria da presença de todos vocês. E aí nós vamos começar com o nome e a apresentação sucinta de cada um de vocês, já agradecendo muito a presença de todos aqui na nossa casa, Centro de TV do SBA em Campo Grande. Seu nome e sua função, por gentileza. Boa noite a todos. Meu nome é Luiz Carlos, sou representante da Bonanza Nutrição Animal na região de Ribas do Rio Pardo. Tá, o telefone está na tela e qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente. Obrigado. Uma boa noite, meu nome é Paulo, eu faço a gerência de vendas da região de Campo Grande, também até Nova Alvorada, demais por perto. Boa noite a todos, eu sou o Everton, representante da Bonanza Nutrição Animal em Presidente Prudente, atendo toda o Oeste Paulista, e qualquer dúvida, estamos sempre por ali, e o telefone da empresa está na tela para todo o Brasil. Boa noite a todos, meu nome é Rodolfo, eu atendo a área de Junquerópolis ali, na sede da Bonanza, atendo todos os clientes lá capitalizados ali na nossa região, e estou à disposição para quem quiser encontrar novos produtos e produtos de qualidade e garantia do Grupo Bonanza Nutrição Animal. Boa noite, pessoal. Eu sou a Janaína, sou vendedora externa a campo. A gente está na parte agrícola, representando os tratores da Mahindra, e é um prazer estar aqui essa noite com vocês, tá? Muito obrigada pela oportunidade. Boa noite. Sou Cido Parústulo, faço parte da vendas e do consórcio de tratores Mahindra.
E para você que quer aproveitar aí uma grande oportunidade, no dia 5 de novembro estaremos entregando 30 tratores através do consórcio. Não perca essa oportunidade de realizar o seu sonho. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Meu nome é Rogério, sou o gerente comercial da revenda de tratores de Junqueirópolis. Que a gente, com essa nova parceria Mahindra, me coloco à disposição de todos vocês, né? Qualquer dúvida, qualquer necessidade, é só entrar em contato com a matriz e estarei lá à disposição de todos. Obrigado, boa noite. Boa noite, pessoal. Meu nome é Cido, sou gerente agrícola de Junqueirópolis e região, no estado de São Paulo. Agradeço a oportunidade e a presença de todos e que aproveitem bastante a palestra do Dr. Rogério. Muito obrigado. Nós é que agradecemos a todos vocês. Vocês representam uma grande equipe, aqui apenas uma parcela de representantes comerciais da Bonanza Agro, né? Eles puderam vir para prestigiar esse lançamento oficial da parceria. Muito obrigado. Eles falaram em consórcio, em vendas. Nos telefones que vocês acompanham na sua tela, vocês poderão obter mais informações sobre os produtos aqui mencionados também. Antes de nós chamarmos o nosso convidado especial para ministrar uma palestra sobre uma nova visão no uso do fósforo como componente da ração animal. Vocês vão ficar surpresos com a palestra que será ministrada daqui a pouquinho. Antes dessa palestra, nós vamos exibir vídeos que trazem mais informações sobre a empresa que agora se torna parceira do SBA. Vamos exibir então, por favor, o primeiro vídeo. Seu amanhã é agora. Muito bem, podemos exibir na sequência o segundo vídeo. Meu nome é Rogério Maioli Costa. Eu me formei em 1985 em Jaboticabal, na Unesp, em zootecnia. Assim que eu saí da faculdade, eu já comecei a trabalhar com suplementação de animais, especialmente suplementação mineral de bovinos. Em 2007, 2008, eu comecei a fazer o doutorado na área de ciência animal na Unesp também, mas em Araçatuba. Na verdade, esse interesse surgiu por pressão econômica. Eu ainda trabalhando na cooperativa, em 2005, nós tivemos uma grande crise mundial de fósforo. Nós tivemos uma majoração dos custos do fosfato no mundo. Isso se deve basicamente ao fato de que as reservas de fósforo são reservas esgotáveis. E na medida em que a gente anda consumindo, né, esses níveis de fósforo nos mais diversos setores, nós temos uma expectativa de esgotar essas reservas de fósforo antes do que as reservas de petróleo sejam esgotadas no mundo. Então, por essa conjuntura, em 2005, 2006, 2007, nós tivemos aumentos muito grandes no fósforo. A pecuária de corte, naquela ocasião, sofria um problema também conjuntural de preços. E o suplemento mineral, ou regra geral, a suplementação alimentar na pecuária de corte, é quase sempre o primeiro item na planilha de custos. Quando não é o primeiro item, é o segundo item na planilha de custos. Eu me dediquei um pouco mais a estudar isso e nós, os nutricionistas, usamos normalmente tabelas ou equações de exigências que são feitas no exterior. À medida que aumenta a quantidade de experimentos,
o índice de acerto na determinação das exigências aumenta também. Então nós temos hoje tabelas que têm acurácia muito maior do que aquelas tabelas de 20, 30 anos atrás. Então, se nós observarmos hoje, as exigências pré-definidas para essas categorias animais em muitos nutrientes, inclusive fósforo e proteína, são menores do que aquelas. No âmbito prático, o que aconteceu no campo foi que, na medida que nós fomos diminuindo o fósforo por pressão econômica, nós não víamos diminuição de resultado produtivo nos rebanhos em que nós estávamos fazendo isso. Foi exatamente essa questão que me levou a buscar pesquisadores no Brasil que já vinham trabalhando com isso há algum tempo, especialmente da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e nós pegamos uma fazenda onde nós fazíamos isso já há algum tempo, e foi daí que saíram os dados da minha tese de doutorado, que estão baseados exatamente nisso, em reduzirmos o fósforo dos animais e mostrar que não acontece nada, porque as exigências deles não são aquelas exigências que nós considerávamos há 20 ou 30 anos atrás. O que acontece com a indústria é que ela, obviamente, a primeira reação é uma reação de perda de mercado, de perda de competitividade, mas, por outro lado, nós temos que lembrar que qualquer indústria ligada à produção animal, que produza insumos para a produção animal, tem como objetivo, primeiro, manter a produção animal funcionando e funcionando bem para que ela possa continuar sobrevivendo e cumprindo o seu papel. Não existe padrão. Essa é uma das coisas boas de trabalhar com pecuária de corte. Ao contrário de outras culturas, como a avicultura, como a suinocultura, em que você consegue desenvolver o processo baseado numa cartilha, a pecuária de corte tem peculiaridades muito grandes e cada fazenda tem uma história. Cada fazenda tem um manejo, cada fazenda tem um grupo de pessoas trabalhando, cada fazenda tem um potencial genético implantado no seu rebanho. Então, são coisas absolutamente pontuais. Regra geral e como uma verdade absoluta, os níveis de fósforo necessários são muito menores do que esses preconizados, especialmente pelo mercado que se estabeleceu pela indústria. Nós temos esses estudos para várias espécies e dentro de cada espécie, então a gente tem isso para peixe, para ave de postura, para ave de corte, para suínos, para gado de leite, para gado de corte e tantas outras espécies. Muito bem, este foi apenas um aperitivo do que vocês vão ver a partir de agora. Eu vou chamar ao vivo Dr. Rogério Magnoli Costa, que é zootecnista e doutor em nutrição de ruminantes, para falar sobre esse assunto que ele antecipou um pouquinho no vídeo. Agora, ao vivo, vai trazer a sua apresentação, por gentileza. Obrigado. Boa noite. Boa noite a todos os presentes. Eu acho que depois do vídeo não precisa mais apresentações e a gente entra direto no tema, que é a exigência de fósforo e os impactos do uso do fósforo no custo de produção, especialmente do gado de corte. Essa imagem tem mais ou menos 20 anos, talvez 22 ou 23 anos, de forma que a questão que envolve custo de suplementação mineral na produção do gado de corte não é novidade. Isso foi logo depois da crise do fosfato que eu me referi no vídeo, que a gente vai poder explorar um pouco mais aqui. Do que é composto uma mistura mineral, normalmente? Um suplemento mineral que tem em torno de 80 gramas de fósforo por quilo tem 50%
de sua composição como uma fonte de fósforo, que é o fosfato bicálcico. O resto está distribuído mais ou menos assim, 40% de cloreto de sódio e 10% de uma mistura de microelementos. Quando nós analisamos essa mesma composição sob o ponto de vista do custo, a conta... A conta fica assim: de 70% a 80% do custo desse produto está relacionado à fonte de fósforo que se utilizou em 50% da composição. E os demais custos distribuídos daquela forma. Isso mostra que qualquer impacto, ou qualquer movimento que se tenha no valor ou na quantidade de fontes de fósforo, a gente tem uma redução ou um aumento muito grande no preço final da suplementação mineral. E agora eu vou fazer um breve, mas muito breve mesmo, histórico, a respeito das fontes de fósforo no mundo. O fósforo é um elemento que está distribuído na crosta terrestre de uma maneira muito irregular. Nós temos solos que, na média mundial, tem cerca de 0,11% de fósforo. E algumas concentrações muito localizadas desse mineral na crosta terrestre, e nesses pontos onde há grande concentração, nós chamamos de minas de fosfato. Então, as minas de fosfato existem basicamente sob duas formas. Uma como rocha ígnea, que vem do subsolo, e outras como rocha sedimentar, que estão localizadas especialmente no Oriente, na Tunísia e no Marrocos. E é de lá que nós trazemos as rochas fosfáticas ou os derivados das rochas fosfáticas para o Brasil e para o resto do mundo, para serem industrializadas e utilizadas não só em alimentação animal, mas principalmente em fertilizantes. Em 2005, nós vivemos no mundo um momento em que as fontes de fósforo tiveram seus preços majorados, isso por uma questão comercial, e em algumas situações nós tínhamos aumentos de 100% ao dia. Tinha períodos do ano, nesses anos de 2006 e 2007, que nós não tínhamos preço para o fósforo. O preço era formado na hora, praticamente, em cima de um regime mundial de preços, de bolsa e tudo mais. Nessa ocasião, um saco de suplemento mineral com 40 gramas de fósforo, que era usado normalmente para gado de corte na engorda, custava uma arroba de boi. E não era uma arroba de boi com os valores atuais. Era uma arroba de boi que valia mais do que vale uma arroba de boi hoje. Isso, obviamente, levou a um impacto nos custos de produção de gado de corte muito grandes. Em seguida, quando ajustados os preços da rocha fosfática, nós tivemos aumentos sucessivos no preço do enxofre, que é um insumo utilizado para poder extrair o fósforo da rocha. Então tivemos uma outra onda de aumento nos preços do fósforo e, consequentemente, nos preços do suplemento mineral. Nessa ocasião, o custo da suplementação mineral cresceu num gráfico como esse, era uma curva exponencial. Isso levou a uma situação em que a relação entre valor da arroba e o valor do suplemento mineral, dito por alguns pecuaristas, nessa época eu trabalhava numa cooperativa, ficou impossível de ser usado. Então, muitos deles vinham conversar a respeito disso e falavam: eu não aguento mais comprar sal mineral para dar para o meu gado, porque o valor está insuportável. Nessa ocasião, eu já vinha, de uma certa forma, estudando a questão da utilização do fósforo pelos ruminantes. Foi a ocasião que eu comecei a trabalhar na Bolívia, como eu comentava agora há pouco com um colega ali. E na Bolívia, eu tive um impacto muito interessante num grande rebanho que praticamente não recebia fósforo na suplementação, e os níveis de produtividade e os níveis reprodutivos eram absolutamente normais. E a gente não está falando aqui da Bolívia de Santa Cruz, mas sim da Bolívia do Beni e da região ali da Chiquitania, que são solos mais pobres. Nessa condição, nessa conjuntura, um pecuarista de Araçatuba, grande amigo,
e cliente hoje, me procurou com um texto firme e direto. Eu preciso reduzir o fósforo porque eu não estou dando conta de pagar. Com base em alguns estudos que já tinham sido feitos, com testes empíricos e especialmente em contato com uma equipe de professores da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, professores esses que já haviam trabalhado com fósforo muito antes até de virem para o Brasil, porque eram europeus. Nós já havíamos conduzido alguns testes e, nessa ocasião, nós propusemos ao seu Silvio, que está ali, que nós baixássemos os níveis de fósforo das vacas na fazenda, com a certeza já dada pela quantidade de experimentos que nós tínhamos, que já vinham desde a época de 50, publicados em revistas técnicas, e nós baixamos nessa ocasião de 80 gramas de fósforo por quilo para 40 gramas de fósforo por quilo, e não aconteceu absolutamente nada com a produção. Em contato com a universidade, levantando toda a bibliografia que existia a respeito disso, e observando um contexto nacional cuja realidade é a mesma até hoje, se nós pegarmos o que nós temos de fósforo disponível para gado de corte no Brasil e dividirmos pelo nosso rebanho, essa conta fica muito aquém da quantidade preconizada, pelo menos naquela época. E os nossos rebanhos continuam produzindo. E essa é uma vaca criada na região de Água Clara, de um rebanho que já tinha, nessa ocasião, níveis de fósforos reduzidos para 40 gramas por quilo. O que acontece de prático nisso, e onde é que talvez esteja o milagre do entendimento? A determinação das exigências dos animais é feita através de um pool de experimentos que são compilados periodicamente em anais. No Brasil, nós usamos com mais frequência uma compilação das escolas ou das universidades americanas, chamado de NRC, cuja tradução é Conselho de Pesquisa em Nutrição. O que eles fazem? Pegam todos os testes que foram feitos, fazem uma compilação dos dados obtidos, traduzem isso em equações matemáticas e, a partir daí, nós temos tabelas de exigências. Essas tabelas, na década de 80, havia uma publicação em 1984, cujos níveis preconizados para as exigências do fósforo eram de 0,23% a 0,43% da matéria seca, daquilo que o animal come. Então, de onde saiu isso? De trabalhos feitos nos Estados Unidos, não eram muitos trabalhos em 84, que se destinavam a definir ou a determinar as exigências de gado zebu em pastagens tropicais. Lembrando que lá, gado zebu é Brahma e pastagens tropicais são Tifton e seus parentes em solos arenosos. Na publicação seguinte, de 1996, os mesmos níveis são reduzidos em praticamente a metade, de 0,11 a 0,20. Ora, o que acontece aí vai um pouco da história. Eu me formei usando o NRC de 1984. Muitos colegas da minha geração, que se formaram usando esse conceito, estão hoje nas indústrias de suplementos minerais que se instalaram e cresceram nessa época. Então, isso era uma verdade absoluta, tecnicamente falando, para a década de 80. A publicação seguinte, que compila muito mais trabalhos, uma quantidade muito maior de animais sendo testados, e resultados em maior quantidade sendo agrupados, chega à conclusão de que a exigência não era tão alta, era mais baixa. O que acontece então? A nossa vaca não mudou, ela continua a mesma. As nossas pastagens, embora tenham evoluído, elas continuam parecidas. O entendimento do que é exigência é que mudou. E esse entendimento já se explicava naturalmente quando nós reduzíamos os níveis de fósforo e não tínhamos impacto na produção. Então, a vaca não estava mentindo. Nós estávamos interpretando errado.
Essa tabela compila algumas publicações de escolas diferentes. Olha só, em 1965, uma escola inglesa, britânica, entendia que a concentração de fósforo para atender a exigência de um animal de 400 quilos, ganhando 750 gramas por dia, era de 26 gramas por dia. Essas exigências, à medida que o tempo passa, vão baixando, e nós chegamos aqui numa publicação australiana, dizendo que esse valor é de 0,11. O que muda aqui? A quantidade de trabalhos, a interpretação desses resultados, a acurácia dos resultados. O animal não muda. Se nós entendemos que a exigência dele é 28 gramas por dia, como publicam os ingleses em 78, e se de fato a exigência é 11 gramas por dia, o excedente vai ser excretado. E hoje eu recebi um gráfico de um trabalho que será publicado em breve numa revista internacional, mostrando exatamente isso. A quantidade de fósforo que excreta é linearmente proporcional à quantidade ingerida do que passa da exigência. Então essa é a grande questão. Com o que é que nós lidávamos antes e com o que é que nós lidamos hoje? E criou-se, em função dessas exigências que eram majoradas, uma cultura do fósforo na suplementação mineral, em que basicamente nós associamos a qualidade do produto ao nível de fósforo que ele tem. A conversa sempre começa assim: quantos gramas de fósforo tem o seu sal? Quantos gramas de fósforo eu preciso usar? E essa associação é direta, não se fala nas outras coisas. Quando, na verdade, esse não é o foco principal. Lembram os senhores que nós falamos lá em 0,11, ou 11 gramas de fósforo por dia, o 0,11% de fósforo na matéria seca. Um animal de 400 quilos come 10 quilos de matéria seca, dá os 11 gramas. Essa é uma publicação aqui de Campo Grande, do Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Corte, que compila também uma infinidade de análises de forragens tropicais. E eles, nessa publicação, colocam aí. Olha só, vamos pegar a nossa braquiária brisanta ou a nossa boa e velha decumbens. A concentração varia entre 0,13 e 0,11, dependendo da época em que é colhida. Neste caso, se nós entendermos que a exigência é 0,22 ou 0,4, como a publicação de 84, falta fósforo. Se nós entendermos que a exigência é 0,11, essa braquiária atendeu a exigência dos animais e, teoricamente, não há necessidade de suplementação. Esse é o resultado de análise de capim da fazenda onde eu conduzia a minha tese de doutorado, e elas foram feitas por um período bastante grande. Foram 12 meses de análise. Isso é braquiária decumbens, no município de Água Clara. Um solo de cerrado, solo arenoso. Aqui não está aparecendo, mas é a concentração de fósforo de julho a junho. 0,18, 0,20, 0,11, 0,16, 14, 25, ou seja, sempre acima daquelas exigências de 84 e sempre abaixo das exigências de 2007. Neste caso, que foi lá na Fazenda Santa Terezinha, do nosso amigo seu Silvio, onde foi desenvolvida a tese, nós reduzimos o fósforo para 20 gramas por quilo. Então, as vacas já vinham comendo 40, nós reduzimos para metade das vacas de 40 para 20 e acompanhamos todos os parâmetros produtivos e reprodutivos do rebanho de vacas. Então, primeiro, foram vacas nem muito jovens, nem muito velhos. Elas tinham uma idade entre 4 e 8 anos. Nós observamos taxa de prenhez, peso do bezerro aos 120 dias, peso do bezerro ao desmame e período de serviço, quanto tempo a vaca demorava para entrar no cio, analisando depois no parto. E essa é uma fotografia da fazenda, uma fazenda de cerrado, onde se faz pecuária extensiva.
Aí os dois produtos que foram utilizados. O que já era padrão na fazenda, porque já tinha sido reduzido para 40 gramas, e o que passou, a ser utilizado lá, que na verdade tinha 18 gramas de fósforo por quilo. E nós acompanhamos isso por alguns anos. Foram 5 anos de acompanhamento e com esses parâmetros analisados. E aí a quantidade de animais que foram consideradas em cada um dos testes. Essas tabelas estão aí, pode ficar enfadonho, ficar falando delas, depois se houver interesse nós podemos projetar novamente e discuti-las. Mas era um número considerável de animais. Nós tivemos uma seca em 2010, exatamente no meio do experimento, não sei se os senhores lembram disso, 2010, 2011, uma seca terrível, que quando começou a chover, a gente achava que o capim ia rebrotar e ele foi ficando preto, estava morto, muita gente teve que reformar pasto, a praga tomou conta, foi um horror. Isso aconteceu no meio do experimento. E aqui estão os níveis de precipitação que aconteceram no ano de 2010 e 2011, exatamente dessa forma, desafiando extremamente o que nós viemos fazendo com suplementação mineral. Então, essa é uma vaca jovem, durante essa seca, o score corporal dela no momento da aparição, e a gente tem o score corporal dessa vaca algum tempo depois da seca entrando. Aqui nós ainda tínhamos facho. A seca foi tão severa que, num determinado momento, a gente chegou a ter 8% de umidade relativa do ar. Você pegava esse capim, ele esfarelava na mão assim, e teve morte de forragem. Mas, enfim, o teste continuou, e aí nós temos as mesmas vacas, só para ter ideia na condição que elas ficaram por causa da seca, independente da quantidade de fósforo que eles estavam recebendo. E aqui a taxa de prenhez. Então, com o sal de 40, 91, 89, 85, isso aqui se reduz, porque nós reduzimos a estação de monta nesse período, e a partir daqui, então, começa a comparação de um produto com o outro. 89,9, 89,5, 89, 88 e assim por diante. Ou seja, não houve diferença nos anos analisados no percentagem de prenhez. Aqui, peso ao desmame, vai estar assinalado ali também, em que, durante o teste, a gente tem aqui o produto com 18 gramas, aqui o com 40, e os pesos ao desmame de um e de outro, que também não são diferentes. Existem diferenças, sim, entre os anos, porque no ano que choveu menos, desmamou mais leve em qualquer uma das situações. Há um teste muito simples de ser feito, esse teste está validado, foi validado pelo professor Pedro Malafaia, lá do Rio de Janeiro, com uma série de experimentos, que ele chama de teste da agulha. Então, se o animal tiver deficiente em cálcio ou em fósforo, cálcio não vai estar nunca, o osso fica mais frágil, o osso fica menos denso. De forma que quando você põe uma agulha no processo transverso da coluna, os dois ossinhos que tem na coluna do animal, na posição da costela, essa agulha entra ou não entra. E isso define se o osso está denso ou não está denso. Esse é um teste de aplicação muito fácil e que, como eu disse, está validado. Então, nós fazíamos com frequência esse teste. Reduzimos o fósforo, de vez em quando ia lá, pegava animais adultos e tentava passar a agulha. Isso vocês podem fazer na propriedade de vocês. Esse é o procedimento. Acha o ossinho e enterra a agulha com o dedão assim. E esse é o resultado. Se o osso do animal está com a densidade correta, não está deficiente em nenhum desses minerais, a agulha não entra. Ela dobra o bisel, mas ela não entra. Então, é um teste muito fácil de ser feito. Isso que acontecia com animais que vinham comendo esse produto com 20 gramas, com 18 gramas de fósforo. Depois disso, na região do Cerrado mesmo, a gente passou a propor essa redução para outras categorias de animais inclusive mais exigentes, são primíparas Nelore, com gado puro, gado PO, fazemos isso com frequência sem o menor problema. Essa é a foto de um boi, lá do seu Silvio,
que sempre foi tratado com produtos com essa concentração de fósforo e pecuária extensiva. Aí não tem suplementação nenhuma, a não ser suplementação mineral. Bom, mas é só o pessoal do Rio de Janeiro, as publicações que nós fizemos, o que a literatura traz a respeito disso fora do Brasil? Aliás, uma observação, os nossos trabalhos normalmente são publicados fora do Brasil. Esse é um trabalho clássico do professor Ivan Valadão Rosa, que era pesquisador da Embrapa, do Centro Nacional de Gado de Corte, aqui em Campo Grande, que fez, eu fui estagiário dele, em 88, em 92, o Ivan já falava isso. A gente joga fósforo fora no Brasil, porque o Ivan vem da escola daqueles professores do Rio de Janeiro. E ele defendia isso com unha de dentes e fez esse trabalho aqui na Embrapa, onde ele reduziu para 0 a suplementação de fósforo. Então ele tinha duas situações: vacas em braquiária umidícola, na fazenda Bracinho, e 0 de fósforo e 60 gramas de fósforo. Ele fez um período de 88 a 92 com 50 vacas e de 92 a 94 com 25 vacas, e não aconteceu absolutamente nada com essas vacas. Esse trabalho ficou isolado, porque houve muita crítica a respeito disso nessa ocasião. Vejam, senhores, que em 88 a publicação que valia era aquela de 84, cujos níveis eram muito altos, e ele próprio falava isso está errado, e fez esse desafio, e não aconteceu absolutamente nada. Esse é um trabalho clássico americano, em que o pesquisador coloca a quantidade de fósforo preconizada pelo NRC, uma quantidade menor e uma maior, e mede ganho de peso, desenvolvimento e ovulação nas fêmeas. E não acontece absolutamente nada. Não existe nenhuma relação entre o nível de fósforo colocado e qualquer atividade reprodutiva. Bom, e por que se fala tanto, então, de sal de 80 e de 90? Por isso. Em 1978 foi feita uma publicação por esse professor McDowell, que era um professor da Universidade da Flórida, que chama Suplementos Minerais ou Suplementação Mineral na América Latina. Ele veio para a América Latina, fez uma série de estudos com aquelas tabelas, com níveis de exigência alta, e determinou com uma frase que o fósforo era o elemento mais limitante para a produção animal nos trópicos, professor McDowell. E recomenda que um bom suplemento mineral tem que ter 8% ou 80 gramas de fósforo por quilo. Isso virou lei. Isso virou lei. Lembra, repito, que foi exatamente na década de 70 e de 80 que a indústria de suplementação mineral se sedimentou no país. E aí, ele recomenda para alguns outros minerais, a quantidade que tem que colocar. E o fósforo ali, deficiente, segundo ele, em 73% das amostras que ele analisou. Bom, e o que interessa isso? Interessa que fosfato é o maior custo de um suplemento mineral. Suplemento mineral é o insumo mais caro na produção de gado de corte, quando não se faz suplementação com ração ou com proteinados. Ele está sempre na primeira linha da planilha de custo ou da planilha de insumos. Qualquer redução no nível de fósforo implica em redução de custo. E hoje eu tenho absoluta tranquilidade de estar aqui falando em Campo Grande para pecuaristas, técnicos, aliás, eu estou fazendo isso por mais de 10 anos, né, de que nós podemos reduzir os níveis de fósforo. Eu não estou dizendo que não precisa do fósforo, precisa. É um elemento extremamente importante no crescimento, na condição corporal do animal, em todos os processos fisiológicos. Mas nós não precisamos, certamente, dar esses níveis aos quais nós nos habituamos. E essa cultura está tão entranhada que a primeira reação, quando se fala disso, é do desconforto. É incrível, porque nós temos o mundo inteiro fazendo ciência, o Brasil fazendo ciência, publicando resultados, e a gente fica com medo desses resultados.
Quem tem oportunidade de sair do país, para os Estados Unidos, vá ver o que é suplementação de fósforo lá nos Estados Unidos. Ela inexiste, praticamente inexiste. A Austrália não se fala em fósforo. São 2 países de pecuária desenvolvida. E nós criamos essa cultura. Agora, o que acontece com o custo? Esse é um exemplo que já tem alguns dias, né? Se nós considerarmos uma redução de um produto de 80 gramas de fósforo para 40 gramas de fósforo, na prática a gente está falando aqui, está saindo de um sal de vaca e indo para um sal de engorda. Se fizer isso na vaca, com um consumo de 100 gramas por dia, considerando aqui quantos animais, 1000 animais, a gente tem uma redução de 69% no custo. São R$ 24.500 a preços comerciais, sem reduzir consumo. Sem reduzir consumo. Se a gente considera que quando o produto baixa de 80 para 40, há também uma redução no consumo, porque a quantidade de cloreto de sódio na composição é maior, a gente tem uma redução de R$ 40 mil. Se nós dividirmos R$ 40 mil pelo valor da arroba, ou R$ 40 mil pelo preço do bezerro, a gente tem essa conta em produção que acontece a mais sob a forma de economia. Isso é uma realidade. Hoje, coincidentemente, antes de vir para cá, eu estava lá no hotel, esperando o catatal, chegou um cliente nosso que há muitos anos, talvez uns 10 anos, fez isso. E ele falou, pô, o que você está fazendo aqui? Aí eu contei a história. Ele falou, você vai lá falar de fósforo? Eu falei, vou. Por que você não vai junto para você dar depoimento? Ele falou, eu não, eu vou lá ter que falar, todo mundo vai falar que eu sou maluco. Porque a reação é exatamente essa. Mas está lá, é pecuarista tradicional e está produzindo sem qualquer problema, tranquilamente, com níveis inferiores, inclusive, que 40 gramas. Inferiores, com 20. Então, era exatamente essa ideia, mostrar para vocês que a ciência avançou, que não sou eu que estou falando, aliás, essa discussão eu não tenho mais, tenho lá o amigo lá, o Fábio, que já me viu falar, quando começa essa história, mas precisa do fósforo, não precisa, não precisa, eu pego a publicação americana, o NRC, e dou para a pessoa. Eu não sou eu que estou falando, está escrito aqui, ó. Procura aí aonde que está escrito que precisa dar estudo de fósforo. Então, na verdade, a gente não está preconizando isso. O que a gente está fazendo é lendo uma publicação e colocando numa prática, medindo essa prática e observando que ela é verdadeira. Para isso que existem as universidades, para nos trazer ciência de verdade, e a gente tem que acreditar, senão não tem sentido ter a ciência. A gente continua no achismo. O recado que eu queria dar para vocês era esse. Eu mais uma vez agradeço a oportunidade, do Canal do Boi, da Bonanza, de nós estarmos juntos aqui, e estou à disposição agora para perguntas ou discussões, ou o que quer que seja que possa acontecer, porque eu não tenho exatamente a verdade toda. Esse é um caminho. Melodia, eu vou pedir para trazer o microfone para cá, por favor, para que todos em casa possam acompanhar a pergunta e também a resposta. É o seguinte. Oi, alô. Eu tenho uma propriedade aqui perto, terra bastante fraca e bastante degradada. Eu só tenho dado fósforo de 87, tudo 87. Eu posso amanhã já comprar de 40 e mandar na vacada? Olha só, esse conceito é interessante. O que mantém atividade fisiológica é score corporal. Pô, vamos trazer isso para a conversa. O que mantém o gado gordo é capim. É capim. Capim é energia e proteína. Os minerais entram aí como gerentes de processos fisiológicos. Então, se não tem proteína e energia, não há necessidade de ter gerente gerindo isso. Segunda questão. O fato do solo ser pobre ou do solo ser fértil
não vai mudar substancialmente a composição do capim. Pega uma braquiária do cerrado, uma braquiária decumbens do cerrado, e pega uma braquiária decumbens aqui das terras de Terenos ou de Dourados, pedacinho da folha de cada uma, leva para o laboratório e analisa. A composição delas em percentual de nutrientes vai ser parecido, porque esse é um determinante genético da planta. O que vai acontecer? Que lá em Dourados vai ter mais folhas. Então, lá vai ter tanta folha que o senhor pode pôr 3 cabeças no hectare. E aqui no Cerrado vai ter tão pouca folha que precisa 3 hectares para uma cabeça. Mas a composição é a mesma. Se a vaca do Cerrado e a vaca de Dourados comerem a mesma quantidade de capim, elas vão estar ingerindo quantidade de nutrientes muito semelhantes. Bom, falei e não dei sua resposta. A resposta é sim, pode. Muito obrigado. Quem vai se ferrar é o dono do sal mineral. Mais uma pergunta. Nós queremos agradecer, doutor Rogério Costa. Eu que agradeço. Brilhante palestra que o senhor apresentou aqui nesse evento. Tá bom, muito obrigado, obrigado a vocês, obrigado pela oportunidade. Nós queremos agradecer também a todos que acompanharam até este momento em casa a transmissão do Agrocanal, desse lançamento oficial da parceria da Bonanza Agro com as emissoras do SBA, o Sistema Brasileiro do Agronegócio, o Agrocanal e também o Canal do Boi. Você fica agora com a programação normal do Agrocanal e nós encerramos aqui essa transmissão ao vivo. Muito boa noite e até a próxima.